O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição para concluir. São Tomás de Aquino. O pecado do século é a perda do sentido do pecado. Papa Pio XII. A obrigação de ensinar. Se em nossos dias a fé definha até parecer quase morta, é porque foi cumprida com negligência, ou de todo omitida, a obrigação de ensinar as verdades contidas no Catecismo. São Pio X. A fé católica é recebida da Igreja, e não inventada. Por isso não inventamos um culto, seguimos uma liturgia. Por isso não interpretamos a Bíblia isolada em si mesma, mas guardamos a interpretação dos apóstolos. Por isso não criamos outras igrejas, mas permanecemos na mesma. Por isso somos católicos. Padre João Jefferson Chagas. Três coisas são necessárias para a salvação do homem: saber o que deve crer, saber o que deve desejar, saber o que deve fazer. São Tomás de Aquino. Ter coragem diante da secularização. O prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano, Cardeal Dom Gerard Ludwig Miller, pediu coragem aos católicos espanhóis diante da secularização. Pois a Congregação da Fé tem como missão não só defender a fé, mas também promovê-la. Secularização é a palavra usada para expressar a realidade de um mundo que só pensa na vida terrena, no bem-estar material. Não pensa mais no céu e na eternidade. E que já não tem mais lugar para Deus, como disse o Papa Bento XVI, embora acredite que ele existe. Até mesmo muitos católicos que fazem caridade, vão à missa, trabalham pela solidariedade humana, já não pensam mais na vida eterna. Não se importam se existe o céu, inferno ou purgatório. Esqueceram-se do que disse Santo Agostinho. Que me importa viver bem se não posso viver para sempre? Ou o que Jesus disse: de que vale o homem ganhar o mundo se vier a perder a sua alma? João Paulo II disse certa vez que o homem de hoje vive como se Deus não existisse. Por isso há católicos estranhos que pensam que podem continuar católicos mesmo discordando da Igreja. Sabemos muito melhor o que é necessário para todos os homens. Disse que a mentalidade secularizada não pode dar uma resposta adequada aos sofrimentos dos homens, aos seus problemas existenciais, ao que há depois da morte, nem a forma de construir uma sociedade fundamentada nos valores da justiça social e a dignidade humana.
Muitos confundem um Estado laico, que não professa uma fé específica, com um Estado laicista que quer impedir a fé de ser vivida livremente por todos. De modo especial, a fé católica tem sido perseguida e desvalorizada. Por isso o Papa Bento XVI disse que os católicos de verdade devem estar preparados para enfrentar o martírio da ridicularização, da zombaria e da perseguição. Don Miller disse ainda que as polêmicas sobre a Igreja são inúteis, e que é preciso concentrar-se não no superficial, mas nas grandes perguntas existenciais dos homens que vivem hoje no mundo. Também destacou que é necessário um anúncio de esperança e que a Igreja dá esperança a todos os homens. Mostrou que a fé católica não é um irracionalismo, pois existe uma conexão entre razão e fé, e que para apresentar o Evangelho como força que dá a vida, é necessário sublinhar a intelectualidade, a racionalidade da fé, mas também expressar a direção da razão dos homens para a fé, até o encontro com Deus. O Papa João Paulo II já tinha dito na encíclica que a fé e a razão são as duas asas com as quais o homem alça voo para contemplar a verdade. Sem a fé a razão cai no racionalismo ateu. Sem a razão a fé se torna fanatismo. Don Miller destacou que as universidades são absolutamente importantes e recordou que são fundações da Igreja na história do cristianismo europeu. Foi a Igreja quem fundou as primeiras universidades do Ocidente: Bolonha, Oxford, Cambridge, Sorbonne, La Sapienza, Montpellier, Coimbra, Valladolid, Compostela, etc. Seguindo o pedido do cardeal prefeito da Congregação da Fé, cada católico deve estar preparado hoje, mais do que nunca, para defender a fé católica apresentando, como disse São Pedro, as razões da nossa esperança. Para isso é preciso conhecer a doutrina católica tão bem apresentada no Catecismo da Igreja, bem como a história da Igreja, tão deturpada e tão mal interpretada em muitas salas de aula. Como não pensar na persistente difusão do indiferentismo religioso e do ateísmo nas suas mais variadas formas, particularmente naquela que hoje talvez seja a mais espalhada, a do secularismo. São João Paulo II. Entender e não agir é perigoso. Santo Agostinho. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.